Então, olá, alunos da disciplina de farmacognosia. Espero que todos vocês estejam bem. Então, nesta aula, nós iremos abordar os alcaloides. Os objetivos da nossa aula será fazer a definição desse grupo de metabólitos secundários, que são os alcaloides. Nós vamos abordar também a localização e as funções desses metabólitos nos vegetais, como que eles são classificados e algumas das principais atividades biológicas. Como referências, vocês poderão utilizar o livro do Oliveira, de Farmacognosia Pura, o capítulo, aqui não é capítulo, a unidade 2, alcaloides, intitulado Alcaloides, encontra-se nas páginas 99 a 116, e também no livro do Simões de Farmacognosia, do Produto Natural Medicamento, o capítulo 20 trata de alcaloides, aspectos básicos e generalidades, da página 303 a 314. E depois, nos capítulos 21, 22, subsequentes, nós temos também assuntos relacionados aos alcaloides, mas específicos de cada classe. Então, nós temos os alcaloides tropânicos, indólicos, isoquinolínicos. Então, vocês verão que cada um desses capítulos, eles tratam especificamente de uma dessas classes de alcaloides. Então, como que nós podemos definir esse grupo de metabólitos secundários? Então, o alcaloide, se vocês observarem aqui a estrutura química da codeína, da morfina, nós podemos observar que todos, ou a grande maioria dos alcaloides, são substâncias orgânicas cíclicas, porque nós temos anéis aqui, ou aromáticos, ou alicíclicos. Então, nós temos estruturas orgânicas cíclicas e elas são derivadas de aminoácidos, contendo um nitrogênio. Então, vocês podem observar aqui na codeína que eu tenho nitrogênio aqui, nesse heterociclo, e aqui também na morfina nós também temos a presença de nitrogênio, E a distribuição é limitada entre os organismos vivos. Então, quando a gente fala em alcaloides, ele tem esse nome porque ele deriva de álcali, álcali básico. Então, essa basicidade dos alcaloides, ela se deve à presença desse nitrogênio aqui. Então, principalmente os elétrons livres aqui no nitrogênio, eles são os responsáveis por conferir uma maior basicidade aos alcaloides. Se esse nitrogênio ele encontra-se num anel ligado a um anel aromático, fazendo então ressonância com esses elétrons, esses elétrons estarão menos disponíveis e, portanto, menos básico. Então, a basicidade do alcaloide vai depender muito da estrutura química da molécula em si, Então, mas geralmente, eles apresentam essa característica da presença, então, do nitrogênio em um heterociclo, por isso que receberam esse nome aqui de alcaloides. Eles podem ser obtidos de plantas, espécies vegetais, muitas espécies vegetais, como nós veremos, contêm alcaloides. Alguns organismos marinhos, fungos e animais também contêm alcaloides. Em relação à biossíntese, nós podemos verificar que os alcaloides, eles podem ser obtidos tanto via ácido chiquímico, a partir do triptofano, que é um aminoácido,
formando, então, os alcaloides indólicos e quinolínicos, e também alcaloides isoquinolínicos e benzil-isoquinolínicos. Mas nós temos também outras classes de alcaloides, que são os pirrolidínicos, tropânicos, pirrolizidínicos e quinolizidínicos, que são obtidos a partir da via do acetil-CoA. Então, nós temos alcaloides obtidos por ambas as vias. Em relação à localização, eles são encontrados em todas as partes do vegetal. Mas uma característica importante é que eles podem ser produzidos em um órgão e transportados para outro. Então, isso é comum em espécies que contêm esse grupo de metabólitos secundários. Geralmente, eles são armazenados em tecidos vivos, como na epiderme, em tecidos vasculares, tecidos secretores. Então, aqui eu falei para vocês que eles podem ser produzidos em um órgão e serem transportados para outro, né? É o que a gente verifica com a nicotina. A nicotina, né, ela é formada nas raízes do tabaco, quando ela é biosintetizada, e depois ela é armazenada nas folhas, né? Então, o local de armazenamento dos alcaloides, ele poderá, e geralmente ele é diferente do local onde ele foi sintetizado, né? Então, ele é transportado, esse alcaloide, que é a nicotina, né? É um exemplo de alcaloide, a nicotina, ela é formada, né, lá nas raízes e depois ela é armazenada nas folhas. E geralmente, quando ocorre esse transporte das raízes para as folhas, ocorre uma modificação na estrutura química deste alcaloide. Com relação às funções dos alcaloides nos vegetais, nós podemos citar a proteção contra o ataque de insetos e animais, né? Os alcaloides, muitos deles são tóxicos e têm um sabor amargo, então por isso que eles vão proteger as espécies que os contêm do ataque de insetos e animais. Eles são utilizados também para defesa contra a invasão de micro-organismos e vírus. Então, aqui eu coloquei como exemplo a solanina. A solanina ela é um alcaloide que está presente na batata, né? E a concentração dela aumenta quando a batata é atacada por micro-organismos, tá? Então, por isso que nós falamos que os alcaloides, eles atuam, né, contra a invasão de micro-organismos e vírus. Então, esse aqui é um exemplo, né? Se aumenta a concentração desse alcaloide, da solanina, ele na batata, né, quando ela é invadida por micro-organismos. Os alcaloides também são utilizados como reserva de nitrogênio. Então, vocês viram lá no início, né, que eu coloquei dois exemplos de alcaloides e que os alcaloides, de maneira geral, eles contêm o nitrogênio, né, na sua estrutura química, e, portanto, esse alcaloide serve de reserva, né, de nitrogênio. São utilizados também para detoxificação das espécies que os contêm, também como hormônios reguladores de crescimento e como inibidores da germinação, né? Eles são citotóxicos e protegem contra a radiação ultravioleta. Eles possuem núcleos aromáticos que são capazes de absorver a radiação ultravioleta. Então, nós temos aqui uma das classificações desse grupo de
metabólitos. Nós teremos outras classificações, mas essa é uma delas, tá? Então, em que os alcaloides apresentam 3 classes diferentes. A primeira delas são são os alcaloides chamados de verdadeiros, tá? Por quê? Porque esses alcaloides verdadeiros, eles possuem o nitrogênio em um heterociclo, tá? E, além disso, todos os alcaloides verdadeiros terão origem biosintética a partir de aminoácidos, como eu coloquei aqui a estricnina como exemplo. Nós temos uma outra classe, que são os protoalcaloides. Então, os protoalcaloides, eles possuem o nitrogênio fora do heterociclo. Então, a gente pode observar aqui na mescalina que esse nitrogênio está presente fora do anel, né? Desse anel aromático aqui, no caso. Mas os protoalcaloides, assim como os alcaloides verdadeiros, eles também são derivados de aminoácidos. Então, a origem biosintética dos protoalcaloides também ocorre a partir de aminoácidos. E a terceira classe que nós temos são os pseudoalcaloides. Pseudo significa falso, né? São falso-alcaloides. Por que eles foram denominados assim? Porque eles não têm origem a partir de aminoácidos. Então, para ser considerado alcaloide verdadeiro, ou mesmo os protoalcaloides, né, que estão nitrogênio fora do anel, todos eles têm origem biosintética a partir de aminoácidos. Mas nós temos uma terceira classe aqui, então, que são aqueles alcaloides denominados falsos, né? Pseudoalcaloides, porque a origem biosintética deles é a partir do acetato, ou chiquimato, mevalonato, ou desoxixilulose fosfato, mas eles não se originam de aminoácidos, certo? E eles também possuem nitrogênio. Então, aqui a gente pode observar que na solazodina, que é um alcaloide esteroidal, né, nós temos a presença do nitrogênio em heterociclo, tá? Só que esse alcaloide, ele não teve origem a partir de aminoácidos, tá? Então, são os chamados alcaloides esteroidais, urínicos, como, por exemplo, a cafeína, né, presente no café, no chá preto, por exemplo, né? A teobromina também é um exemplo de pseudoalcaloide, certo? E além dessa classificação que eu falei para vocês aqui, né, dos verdadeiros protoalcaloides e pseudoalcaloides, nós temos essa outra classificação aqui, tá? Esses alcaloides, todos eles, tá, os quinolínicos, isoquinolínicos, tropânicos, indólicos, pirrolizidínicos e metilxantinas, eles são alcaloides verdadeiros, tá? Ou seja, eles têm o nitrogênio no anel, no heterociclo, e eles têm uma origem biosintética a partir de aminoácidos, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos de alcaloides quinolínicos, né? Que são a quinina, a quinidina e a camptotecina, tá? Então, a quinina, né, elas têm uma ação antimalárica, né? A quinina e a quinidina, elas têm essa ação antimalárica, e a camptotecina, ela tem a função de inibir a topoisomerase, né, que tem sido utilizada para o desenvolvimento de fármacos para o tratamento do câncer, tá?
Então, quinina, quinidina e camptotecina, vocês podem observar aqui, né, o nitrogênio delas no anel, no heterociclo, tá? Então, são alcaloides denominados quinolínicos. E se vocês observarem aqui também a estrutura química, né, o núcleo fundamental dos alcaloides quinolínicos, eles têm, né, esses dois anéis aqui juntos, né, dois anéis aqui aromáticos, tá? E aqui em heterocíclico, contendo, então, o nitrogênio. Nós temos também os alcaloides isoquinolínicos, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a tebaína, a codeína, a morfina, que são extraídas da papoula, né? Que tem o nome científico de Papaver somnífero, né? E esses alcaloides, eles são utilizados desde a antiguidade e até hoje, devido às atividades o quê? Morfina tem atividade analgésica, né? A morfina, ela é utilizada como analgésico opioide até hoje, né? A codeína também é muito utilizada devido à sua ação antitussígena, certo? E nós temos também aqui como exemplo de alcaloides isoquinolínicos a boldina. A boldina, ela é extraída, né, do pulpus boldos, ou conhecido popularmente por boldo do Chile, e tem ação colagoga e colerética. Nós temos também a tubucurarina, como exemplo de alcaloide isoquinolínico, que ela é utilizada como bloqueador neuromuscular, e ela tem a vantagem que ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal. Então, essa espécie, esse alcaloide, a tubucurarina, ela é extraída, né, do curare, que é o chondrodendro tomentoso. E aqui nós temos, então, espécies vegetais, né? Papoula, ipeca, hidraste, boldo do Chile, curare. Todas essas espécies vegetais, elas contêm alcaloides isoquinolínicos, né? E eles são comercializados, como vocês podem verificar nessa coluna aqui, na forma de fitoterápicos, né? Ou preparações homeopáticas, tá? Então, a gente verifica, por exemplo, que o ópio da papoula, né? Ele é empregado na produção do quê? Do elixir paregórico, né? Então, antigamente, era muito utilizado, e até hoje, né, o elixir paregórico ele é utilizado para distúrbios gastrointestinais, ele contra gases, dores estomacais e intestinais devido à presença de morfina e papaverina, certo? Então, nós temos também o ipeca, né, que tem ação expectorante, o hidraste, ação cicatrizante, o boldo do Chile, né, que eu falei já anteriormente, devido à ação colagoga e colerética, e o curare, utilizado também, já falei no slide anterior, como bloqueador neuromuscular. Aqui nós temos o nome científico, né, das espécies que os contém e a forma como eles são comercializados, né, ou na forma de fitoterápicos ou produtos homeopáticos. A morfina e a codeína, elas são analgésicos opioides, né? Então, até hoje são utilizadas como analgésicos opioides, e a papaverina, que também, né, é um alcaloide isoquinolínico, ela é utilizada como antiespasmódico. Todos eles, né, morfina, codeína e papaverina, eles são classificados
como alcaloides isoquinolínicos. Aqui nós temos outra classe de alcaloides também, só que são os tropânicos, né? Então, os alcaloides tropânicos, eles assim, são assim chamados porque eles apresentam o núcleo tropano, como vocês podem observar aqui nessa estrutura central. Tá? Então, aqui nós temos o núcleo tropano, contendo também o nitrogênio em heterociclo, né? E os alcaloides tropânicos, né, que eu coloquei aqui como exemplo, são a cocaína, tá? E a iociamina, né? Então, são dois exemplos de alcaloides tropânicos, né? Então, a atropina e a cocaína, a atropina, tá? A atropina, ela é uma mistura racêmica da R e S-iociamina, tá? Então, nós temos essa mistura, né, de R e S-iociamina, aqui nós temos o centro quiral, né? Então, essa mistura racêmica é o que forma, né, o que nós conhecemos como atropina. E aqui nós temos o outro alcaloide tropânico, que é a cocaína. A cocaína, ela está presente nessa espécie vegetal, que é o Erythrocylum coca, né? E ela possui uma ação vasoconstritora e anestésica local. Ela é estimulante do sistema nervoso central. De que maneira? Porque ela inibe essa enzima no nosso organismo, que é a monoaminoxidase, aumentando as concentrações desses neurotransmissores aqui, da noradrenalina e da serotonina. Então, o aumento da concentração de noradrenalina e serotonina pela inibição da MAO causa midríase, né? Que é a dilatação da pupila. Então, por isso que pessoas que fazem uso de coca, né, têm a pupila dilatada. Então, a cocaína é um alcaloide que inibe a recaptação de catecolaminas e, dessa forma, também produz o quê? Estimulação cardíaca, né? Então, o aumento da frequência cardíaca também é aumentado em usuários né, de cocaína. A coca, né? Então, aqui ela mostrando, né, novamente, que ela é extraída do Erythrocylum coca, né? E ela se destaca por ela ter quase, né, essa espécie Erythrocylum, ela contém quase 90% de cocaína. E, como eu disse, né, é uma substância, esse alcaloide é uma substância agonista polinérgica, que em doses elevadas ela leva, né, ao aumento da frequência cardíaca, podendo levar até a insuficiência cardíaca. Então, além do aspecto cultural, né, de ser uma droga de abuso, a cocaína ela foi um importante protótipo para a síntese de anestésicos, né, estando hoje muito restrita na terapêutica cirúrgica devido ao potencial de abuso que vocês já conhecem. Um outro exemplo de alcaloide tropânico, que eu já comentei também, é a atropina. Então, a atropina ela é uma mistura, né, da iociamina, que tem essa estrutura química aqui, né? Então, a mistura da RS-iociamina. Esses alcaloides tropânicos, né, eles inibem as ações da acetilcolina. A atropina, na dose de 0,5 miligramas, ela diminui os batimentos cardíacos, promove secura da boca e inibição da sudorese, né, devido à ação
devido às ações, né, da inibição desse neurotransmissor, que é a acetilcolina. A beladona, ela contém atropina, né, e é uma espécie altamente tóxica. Nós sabemos também que a atropina, ela tem uma ação antiespasmódica da musculatura lisa. Em doses elevadas, ela é estimulante do sistema nervoso central, podendo levar o indivíduo ao coma profundo. E as intoxicações geralmente se dão pela ingestão dos frutos. Nós temos também como exemplo de alcaloide tropânico a escopolamina, né? A escopolamina, ela é extraída do estramônio, tá? O estramônio, ele também é uma espécie tóxica, o nome científico, né, é Datura estramônio, e ele tem as mesmas ações da beladona, né? Ele possui esse alcaloide tropânico, que é a escopolamina, que também, como vocês podem observar, tem o nitrogênio no heterociclo. E é muito comum a intoxicação popular com os frutos da planta, né? Porque eles possuem flores e frutos visualmente atrativos. Além disso, o uso farmacêutico da escopolamina para asma, em alguns países, né, não justifica os riscos de efeitos adversos e intoxicações. Então, ela foi, né, utilizada para asma, mas devido a esses efeitos adversos, né, não se justifica por existirem, né, medicamentos para asma que são mais efetivos e não apresentam os efeitos adversos que esse alcaloide apresenta. Nós temos também o meimendro, né, que o nome científico de Oceanus niger, tá? O meimendro é outra espécie também tóxica, né? Eu falei para vocês no início da aula que a maioria das espécies que contêm alcaloides, elas são tóxicas, né? E essa espécie contém o alcaloide escopolamina, né? E ele tem as mesmas ações da beladona e do estramônio, tá? Porém, com menor quantidade de alcaloides totais. Então, a concentração, né, de escopolamina é menor. E os riscos de intoxicações também são menores, porque essa planta ela possui odor desagradável devido à presença de outras substâncias, o que diminui, então, as intoxicações pelo meimendro, né? Essas outras substâncias, elas, por apresentarem o odor desagradável, o risco, né, de intoxicação acaba se tornando menor. E aqui nós temos os alcaloides indólicos, né? Então, a fisostigmina, a neostigmina e a piridostigmina são exemplos de alcaloides indólicos. Esses alcaloides, né, indólicos, eles inibem a enzima acetilcolinesterase, tá? Então, se vocês se lembrarem lá do sistema nervoso autônomo, né, simpático, parasimpático, no parasimpático é liberado o quê? A acetilcolina, né? E a acetilcolina, ela é degradada pela acetilcolinesterase. Então, logo, ou consequentemente, né, se esses alcaloides inibem a acetilcolinesterase, nós teremos as ações da acetilcolina no organismo mais intensas, né? Então, quais são as ações da acetilcolina no nosso organismo? Nós sabemos que a acetilcolina
promove o que no organismo? Alguém sabe me dizer? Eu estou vendo aqui, daqui a pouco vai cair, tá? Aí a gente pode entrar pelo mesmo link, só vocês aguardarem, né, uns minutinhos para converter, né, a gravação, nós entraremos pelo mesmo link, tá? Aí é no mesmo link, né? Isso. E aí vocês vão pensando quais são os efeitos promovidos pela acetilcolina no nosso organismo. Porque olhem só, esses alcaloides inibem a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela degrada a acetilcolina no nosso organismo. Então, se essa enzima